lá, meu povo, continuar aqui nossa resolução de questões. Olha só, agora a gente recomeça a partir da questão de número 13. Dá só uma olhada nela. Aplica-se o limite máximo do salário de contribuição às contribuições do empregado e do empregador. Veja, essa questão ela trata do tema salário de contribuição, que é a base de cálculo das contribuições devidas à Previdência Social pelos segurados. Tema, gente, muito importante. Aquele tema que você tem certeza que vai aparecer na prova, mas que tem uma coisa muito legal sobre ele. É que ele está todo concentrado, dá só uma olhada aqui, ó. Ele está todo concentrado em um único artigo da lei, que é o artigo 28 da Lei 8.212, e esse artigo você vai fazer uma promessa para si mesmo e para mim. Você vai prometer que você vai lê-lo por diversas vezes, tá? Até a chegada da sua prova. Por quê? Porque você tem que estar com essa redação muito cristalina na sua mente para não errar a questão por bobagem. Essa letra A, por exemplo, ela é extremamente simples. Observe, ela está dizendo que se aplica o limite máximo do salário de contribuição às contribuições do empregado e do empregador. Ora, isso está errado, gente. Está errado por quê? Porque o limite máximo, o salário de contribuição, é base de cálculo somente da contribuição do segurado. No caso da empresa, a base de cálculo é a remuneração. E salário de contribuição tem limite, remuneração não. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela branca para a gente entender isso aqui, ó. Vamos supor, tá? Por hipótese, olha só, vamos supor que a gente tem aqui uma empresa e que essa empresa pagou remuneração a esse segurado aqui, tá certo? Ele prestou serviços para a empresa e ela pagou para ele uma remuneração de R$10.000, tá certo? Pelos serviços que ele prestou. Vamos imaginar que seja um segurado empregado. A gente sabe que dessa prestação de serviço aqui a gente vai ter contribuição devida pelo segurado. Como é que vai ser calculada essa contribuição devida pelo segurado? Embora ele tenha recebido 10.000, a base de cálculo da contribuição dele vai ser o quê? 4.663,75, porque esse é hoje o quê? O limite máximo do salário de contribuição. Então vai ser isso aqui multiplicado por 11%. Agora, e a contribuição patronal? A contribuição patronal, a contribuição devida pela empresa, essa vai ser de quanto? Vai ser de R$10.000 vezes os 20%, assim como também vai ser sobre esses R$10.000 que vão incidir ali aqueles percentuais de 1, 2 ou 3%, que é a contribuição para o SAT-RAT, para o seguro de acidentes de trabalho. Beleza? Então vamos lá. Ficou claro aqui que o limite incide apenas na contribuição devida pelo segurado. Lembrando que essa contribuição aqui vai ser o quê? Ela vai ser descontada e recolhida pela empresa. Tá certo? Como a gente já sabe. Ok? Vamos nessa. Voltando lá para as alternativas. Ó, vamos lá. Então, a letra A está claramente errada. Olha a letra B. Conforme jurisprudência do STJ, incide contribuição previdenciária sobre o valor relativo às férias gozadas durante a vigência do contrato de trabalho, com exceção do terço constitucional de férias, dada a sua natureza indenizatória. Essa alternativa, ela está correta e é preciso que a gente compreenda que aqui a gente tem uma diferença de tratamento. O que é que a lei, olha só, o que é que a lei 8.212, lá no seu artigo 28, o que é que essa lei diz a respeito da incidência de contribuição sobre as férias? Essa lei diz mais ou menos assim, ela fala que as férias, olha só, essas férias, elas podem ser férias gozadas ou férias indenizadas. As férias gozadas são aquelas que o empregado se afasta do seu trabalho durante 30 dias
e vai receber a sua remuneração acrescida de 1/3. As férias indenizadas são aquelas devidas quando há a rescisão do contrato de trabalho e o segurado recebe aquelas férias integrais ou aquelas férias proporcionais indenizadas. Também também são consideradas férias indenizadas a chamada dobra de férias, que é que são as férias pagas em dobro quando o empregador ele deixa para pagar as férias ao seu funcionário depois do período de 1 ano estabelecido pela legislação. Que é isso? A gente sabe que para adquirir o direito às férias, nós temos que trabalhar durante 1 ano, esse é o chamado período aquisitivo. Vencido o período aquisitivo, tá? O trabalhador adquire o período às férias e o seu empregador dispõe do período de 1 ano para conceder para ele as férias. As férias é o chamado período concessivo, tá certo? Então, se a empresa deixa para pagar as férias depois desse prazo de 1 ano, depois de vencido o período concessivo, ela vai ter que pagar as férias em dobro. E essas férias em dobro também são chamadas de férias indenizadas. Então, dá uma olhada aqui, ó. Férias indenizadas, eu vou botar aqui, ó, inclusive a dobra, que aí você já sabe o que é. Pois bem, ora, a lei, ela diz o seguinte, ó, tanto as férias quanto o chamado adicional de 1/3 que está lá previsto na Constituição, olha só, férias mais o adicional de 1/3, se forem férias gozadas, ó, integram o salário de contribuição. Se forem férias indenizadas, não integram o salário de contribuição. Então, férias gozadas, elas integram o salário de contribuição, férias indenizadas, elas não integram o salário de contribuição. Esse é o pensamento, essa é a disposição que está lá expressa na Lei 8.212, no artigo 28, ok? Mas o STJ tem um pensamento diferente. Por quê? Para o STJ, o que é que acontece? Não incide contribuição sobre, ó, o adicional de 1/3. E aí eu vou botar aqui entre parênteses, ó, não importa se gozado ou indenizado. Então, basicamente, a diferença de pensamento entre o STJ e a Lei 8.212 é que para o STJ nunca há incidência de contribuição sobre o adicional de 1/3. Já a lei, o que é que ela diz? Que o adicional ele vai seguir a sorte das férias. Se for um adicional de férias gozadas, ele integra o salário de contribuição. Se for um adicional de férias indenizadas, ele não integra. Como a questão ela fala expressamente que ela quer a resposta conforme a jurisprudência do STJ, então tá tranquilo, a gente pode dizer que ela tá verdadeira. Como a gente está se preparando para o concurso do INSS, ó, muito provavelmente a cobrança vem com base no que está previsto na lei. Mas claro que por prudência a gente vai lembrar também do que está lá na jurisprudência do STJ. Tranquilo? Então, tá aí a letra B está correta. Vamos lá na letra C. As parcelas de natureza remuneratória integram o salário de contribuição, mas não o salário maternidade que tem natureza indenizatória. Ora, isso está errado. É só você dar uma olhadinha lá no artigo 28, parágrafo 2º, e você vai perceber o seguinte, o salário maternidade, ele integra o salário de contribuição. Aliás, o salário maternidade é o único dentre os benefícios oferecidos pelo regime geral de previdência social que sofre a incidência da contribuição previdenciária, tá certo? Fique ligado nisso. O salário maternidade é o único benefício que sofre a incidência da contribuição previdenciária. Ele integra o salário de contribuição. Assunto muito cobrado nas provas, então vale a pena você anotar isso aí e não esquecer, tá
tá certo? Próximo ponto também é muito cobrado, a gente até já falou sobre ele aqui, ó. O 13º salário, ele integra o salário de contribuição, inclusive para cálculo de benefício. Errado por quê? Essa partezinha final, né? Porque o 13º salário integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício. Qual é a consequência? O que é que significa isso? Ó, significa dizer o seguinte, ó, na hora que o trabalhador recebe o 13º salário, ele vai pagar contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Entretanto, no momento em que ele precisar de um benefício, no momento em que a gente vai calcular o salário de benefício, que é aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, nessa média, nós não vamos incluir no cálculo dessa média os valores relativos ao 13º salário. Tá bom? Fique atento, esse é um tema muito, mas muito explorado pelo CESP. Vamos nessa. Nenhum valor de diária destinado a indenizar despesas do empregado com alimentação, hospedagem e deslocamento, quando este precisar se deslocar transitoriamente a serviço da empresa, integra o salário de contribuição. Ora, gente, errado. Por quê? Porque o que é que a lei diz a respeito da diária? Tá? A lei vai dizer o seguinte, ó, diárias, o que é que acontece com elas? As chamadas diárias para viagem, elas integram o salário de contribuição quando excederem a 50% da remuneração. Então, sempre que a diária exceder a 50% da remuneração, ela vai integrar, e aí o detalhe, ó, elas integram o salário de contribuição pelo valor total. Então, por exemplo, suponha que o segurado ganhou, ó, vamos botar aqui, ó, vamos botar salário, R$1.000, vamos botar aqui, hora extra, R$400, diária, ó, vamos entender que essa diária aqui tenha sido de R$800. Então, ora, qual é o valor da remuneração? A remuneração aqui seria, sem a diária, a remuneração seria de R$1.400. Ora, como a diária foi no valor de 800, ela excedeu a 50% da remuneração. Então, eu vou dizer que o salário de contribuição desse segurado, ó, foi de R$2.200. Significa dizer o quê? A diária integrou aí o salário de contribuição. Beleza? Questão 13, portanto, ficou aí como letra B de bola. Vamos lá para a questão de número 14. Olha lá. A respeito das normas que tratam dos segurados do RGPS e dos regimes próprios de previdência social e de seus dependentes, assinale a opção correta. Vamos nessa. Olha só. Atendidas as condições previstas na lei de regência, é possível a filiação de estrangeiros ao RGPS. Verdadeiro. Um estrangeiro que vem aqui trabalhar no Brasil, tranquilamente, ele vai se filiar ao RGPS. Entre os brasileiros natos, ficam excluídos desse regime todos os servidores civis ocupantes de cargo efetivo da União, do Estado, do DF ou de município. Errado. Por que está errado, gente? Porque ele fala aqui, ó, todos os servidores civis. Não, somente serão excluídos, ó, os servidores efetivos filiados a regime próprio de previdência social. Você com certeza lembra, eu sempre falo sobre isso, o que é que acontece? O artigo 40 da Constituição, ele prevê que o servidor público efetivo, ele vai estar vinculado a um regime próprio de previdência social. Ele não está vinculado ao regime geral, ele está vinculado ao regime próprio.
Mas para isso é necessário que o ente federativo ao qual ele presta serviço tenha criado esse regime próprio. Então, a União tem regime próprio, os estados têm regime próprio, mas nem todos os municípios têm regime próprio. Assim, se eu trabalho como servidor efetivo para um município, mas esse município não tem regime próprio, eu, mesmo sendo servidor efetivo, eu fico vinculado ao regime geral. É o caso, por exemplo, aqui para dar um exemplo próximo da gente, dos servidores ali do município de Lauro de Freitas, tá? Lauro de Freitas é um município que não tem regime próprio de previdência social. E sendo assim, seus servidores, mesmo aqueles que são servidores efetivos, eles ficam vinculados ao regime geral de previdência social na categoria de empregados. Fechado? Olha só a alternativa B. A Constituição faculta a filiação ao RGPS ou ao respectivo regime próprio de previdência social aos servidores da União, de Estado, do DF ou de município que ocupem exclusivamente cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público. Gente, tá fácil demais, né? Essa aqui tá tranquila demais. Por quê? Porque não há faculdade, né? De jeito nenhum. O que é que acontece? Eles são aquelas pessoas que ocupam exclusivamente cargo em comissão, que ocupam apenas um cargo temporário ou emprego público, eles são segurados obrigatórios do RGPS na categoria de empregados. Então não temos dúvida, a gente não pode ter dúvida numa questão como essa, simples demais. Vamos lá. Letra C. Olha aí a letra C. O pequeno produtor rural que exerça suas atividades em regime de economia familiar, ele será filiado obrigatório do RGPS na condição de segurado especial. Até aí, corretíssimo. O segurado especial é exatamente isso. O pequeno produtor rural, o pescador artesanal, a pessoa que desenvolve a atividade de extrativismo vegetal, sozinho ou então em regime de economia familiar. Enquanto, aí, então, até aqui a questão está rigorosamente correta. Onde é que vem o erro? Enquanto seus filhos maiores e cônjuge, que trabalhem na mesma condição, serão filiados obrigatórios do RGPS como segurados empregados. De modo algum, eles serão segurados o quê? Eles também serão segurados especiais. Porque todos os membros do grupo familiar que tenham a idade mínima de 16 anos e que comprovadamente participem das atividades do grupo familiar, todos eles serão também segurados especiais. Tá certo? Olha aí a letra D. É obrigatória a filiação ao RGPS de pessoa física que exerça atividade remunerada, salvo se, por conta dessa atividade, já for vinculada a algum regime próprio de previdência social. Verdadeiro, essa é a regra geral, tá certo? Ora, a gente costuma dizer que todo aquele que está trabalhando, todo aquele que está desenvolvendo alguma atividade remunerada, tem uma filiação previdenciária, tá certo? A previdência obedece àquele princípio que é o princípio da universalidade do atendimento. Então, todos aqueles que desenvolvem atividade remunerada vão estar protegidos pela previdência social. Se for um servidor público efetivo que trabalhe para um ente que tenha regime próprio, ele vai estar lá vinculado a esse regime próprio. Se não estiver vinculado ao regime próprio, vai estar aqui vinculado ao regime geral de previdência social. Tá certo? Então a letra D, ela está correta. Olha aí a letra E. Os beneficiários do RGPS classificam-se como segurados e dependentes. Verdade. De fato, os beneficiários do regime geral são os segurados e os dependentes. A lei, entretanto, disciplina a inscrição apenas dos segurados, ficando seus dependentes dispensados da inscrição, mesmo no momento do requerimento do benefício a que fizerem jus. Ora, essa segunda parte aqui está totalmente errada. Totalmente. Por quê? Observe. Primeiro, vamos lá.
Vamos entender aqui junto comigo, ó. Primeiro, o que é a inscrição do segurado ou a inscrição do dependente? Vamos começar pelo segurado. A gente sabe que a filiação à Previdência Social, ela é automática e ela decorre do simples exercício da atividade. Então, o segurado, ele vai estar filiado à Previdência Social a partir do momento em que ele passe a desenvolver a sua atividade remunerada. A filiação é exatamente o vínculo jurídico que une o segurado à Previdência Social. Pois bem, mas essa filiação, ela precisa ser complementada por uma inscrição. O que é a inscrição? É o cadastramento do trabalhador perante o regime geral de previdência social. No caso do empregado, ele vai ser considerado inscrito a partir do momento em que ele tem anotado em sua carteira de trabalho e previdência social a existência do contrato de trabalho. Por quê? Porque ali já é suficiente para que ele faça prova desse vínculo perante a Previdência Social e, via de regra, a própria empresa informará à Previdência esse vínculo empregatício. Pois bem, então, isso é a inscrição, é o cadastramento do trabalhador. Então, a lei disciplina a inscrição do segurado? Sim. Mas a lei também disciplina a inscrição do dependente. E caberá ao próprio dependente efetuar a sua inscrição, efetuar o seu cadastramento junto ao regime geral, quando ele for requerer algum benefício, tá certo? Então, quando o dependente vai requerer um benefício, ele já vai providenciar a sua inscrição. Claro, ele vai provar a sua condição de dependente e assim vai providenciar a sua inscrição perante o regime geral. Tá certo? Então a letra E está errada. Vamos avançando aí. A gente viu aqui, ó, questão 14, ficou aí como alternativa correta a letra D de dado. Vamos lá para a questão de número 15. A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o próximo item. O contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem vinculação à pessoa jurídica, portanto, e o segurado facultativo que optarem pelo regime simplificado de recolhimento com arrecadação baseada na alíquota de 11%, eles não terão direito a se aposentar por tempo de contribuição. Isso aqui está rigorosamente correto. Aqui, essa alternativa trata do chamado sistema, olha só, sistema especial de inclusão previdenciária. Ó, sistema especial de inclusão previdenciária. Esse sistema está previsto onde? Lá no artigo 201, nos parágrafos 12 e 13 da Constituição. E também no artigo 21, parágrafos 3º e 4º da Lei 8.212. Vamos passar para a tela branca para a gente entender como é que funciona isso aqui, ó. Como é que é esse sistema especial de inclusão previdenciária? Primeiro, então, vamos botar aqui, ó, sistema especial. Quem é que pode optar por esse sistema especial? É o contribuinte individual que presta serviço por conta própria. Quem mais? É o segurado facultativo, é o microempreendedor individual e também a dona de casa, tá? De baixa renda. Lembrando que a Constituição e a lei não usam essa expressão dona de casa. Como é que eles se referem à dona de casa? É a pessoa sem renda própria que se dedique ao trabalho doméstico no âmbito da própria residência, desde que vinculada a uma família de baixa renda.
Tá certo? Então, o que é que acontece? Qual é a vantagem de participar desse sistema especial? É que a contribuição previdenciária devida por esses segurados fica bastante reduzida. No caso do contribuinte individual que presta serviço por conta própria e no caso do segurado facultativo, essa contribuição vai ser de quanto? Vai ser de 11% sobre o salário mínimo. No caso do MEI e no caso da dona de casa de baixa renda, essa contribuição vai ser de 5% sobre o salário mínimo. E observe, ó, em qualquer caso, olha só, esses segurados aqui, eles não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Vão se aposentar como, Flaviano? Vão se aposentar por idade ou, se houver invalidez, vão se aposentar por invalidez, mas não fazem jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Observe bem, via de regra, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, se depois de um tempo contribuindo dessa forma, eles quiserem contar esse período para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, se quiserem, eles vão ter que fazer a chamada contribuição complementar, né? Contribuição complementar, que seria de quanto? Ora, 9% sobre o salário mínimo ou 15% sobre o salário mínimo. Isso para quê? Para que o período no sistema especial possa ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, olha só, possa ser computado para aposentadoria por tempo de contribuição. Beleza? Então, vamos voltar lá, ó, na questão. Então, a questão está correta porque ela fala o quê? Ela fala do contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem vinculação à pessoa jurídica, e ela fala do segurado facultativo. De fato, se eles optarem pelo recolhimento, tá? Pelo recolhimento no sistema especial, eles vão pagar 11% sobre o salário mínimo e não terão direito a aposentar-se por tempo de contribuição. Certinho? Então tá aí a questão de número 15. Vamos nessa. Olha aí a questão de número 16. Questão 16, olha só, Rita foi contratada para trabalhar na residência de Zuleika em atividades sem fins lucrativos, mediante o recebimento de um salário mínimo por mês. Nesta situação hipotética, a contribuição destinada à Seguridade Social a cargo de Rita será de 8% sobre o valor de um salário mínimo. Ora, isso aqui está corretíssimo, tá certo? Porque, claro, Rita foi contratada para trabalhar onde? Na residência de Zuleide, em uma atividade sem fins lucrativos, mediante um recebimento de um salário mínimo por mês. Ora, Rita é o quê? Rita é empregada doméstica. Como é que é essa contribuição devida à Previdência Social pela empregada doméstica, pelo segurado empregado doméstico? Ora, essa contribuição vai ser de 8%, 9% ou 11% sobre o salário de contribuição, tá certo? Então, esses são os percentuais de contribuição devidos pelo empregado doméstico. No caso de Rita, como Rita ela vai receber um salário mínimo, a contribuição à Previdência devida por ela vai ser de 8% sobre o valor do salário mínimo. Claro, essa contribuição vai ser descontada e recolhida pelo empregador doméstico. Então, ó, contribuição vai ser descontada e recolhida pelo empregador doméstico.
Tranquilo? É isso, questão está correta, questão 16 está correta, nosso bloco está se encerrando aqui. Eu vou fazer o seguinte, paro aqui, daqui a pouquinho a gente volta e aí a gente continua aqui a nossa resolução de questões. Grande abraço para você. Clique like.